Nós saudamos a todos com a doce paz do Senhor. Que bom que alguém está acordado, né? Porque começar uma aula com os alunos dormindo, eita misericórdia, né? A Priscila ali sabe disso, né? Ela dormia demais nas minhas aulas. Priscila, eu já conheço de muitos anos. Dorminhoca, né? Não, Priscila era uma das minhas alunas mais interessadas, né? Mais interessadas. Mas a paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos aqui novamente. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor Lorival permitir, né, que o Cali nos convidasse para estarmos aqui e com muita alegria que estamos mais uma vez. Obrigado, Isaac, obrigado a todos. E nós vamos conversar um pouco hoje aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Na verdade, é um assunto que enche o nosso coração de alegria e também pode nos trazer muita preocupação. E nós queremos encontrar neste assunto mais alegria do que preocupação, mais gozo do que desgosto, menos expectativa e mais certezas. Porque nesses assuntos apocalípticos, né, nós sabemos que há muitas incertezas, porque como é uma coisa que ainda não aconteceu, porque se já tivesse acontecido, ótimo, todo mundo já está sabendo. Mas é uma coisa que ainda vai acontecer, e é uma coisa cheia de mistérios. E se tem mistério, nos dá apreensão, né? Então, eu sei que você já leu a lição, então eu quero pegar alguma coisa da lição, claro, é a nossa base, e queremos ir além em algum aspecto. Então, já estamos aí com o nosso slide, né? A realidade da grande tribulação. E se temos a realidade da grande tribulação, aí eu usei aquela palavra bonita ali, né, para não dizer que é introdução, não é muito mais bonita, prolegômenos, fala a verdade. Se eu colocasse ali, introdução, todo mundo já sabe o que é, né? Aí você põe lá prolegômenos, pessoal, meu Deus do céu, isso se come com açúcar ou é com sal? Pode pôr ketchup ou pode pôr um pouquinho de maionese, né? Prolegômenos, essa linguagem dos teóricos, está aqui o teólogo Isaac, teólogo Damião e outros teólogos aqui, está lá o teólogo Irã, né? Os teólogos gostam de complicar, e alguns teóricos são mais teóricos do que outros teólogos. E aí vem essa palavra bonitona aí que eu quero que você acrescente ao seu vocabulário. Prolegômenos. Introdução. O que eu coloquei ali na introdução? Do título. Qual é o título da lição? A realidade da grande tribulação. Então, do título, nós podemos inferir, nós podemos depreender, nós podemos tirar, concluir, deduzir. Aí eu vou colocar ali, 3 coisas. Primeira, que muitos não creem na grande tribulação. Não, esse negócio de grande tribulação, isso é conversa. Esse negócio de que haverá um tempo de muito sofrimento, que o sofrimento vai ser condensado em um período, né? Isso é conversa, porque a humanidade sofre desde que passou a existir, né? Na verdade, a vida é um desafio, viver é complicado, ser feliz é uma busca permanente. E então nós estamos passando por tribulações desde que morremos, ou desde que nascemos. Então agora vai chegar um dia em que vai ter isso tudo concentrado em um período de 7 anos, e aí todo tipo de tribulação imaginável ou inimaginável vai se concentrar naquele período. Isso é conversa mole. Isso não existe. Porque, na verdade,
a vida, viver, já é uma tribulação, entre aspas, né? Já estamos o tempo todo brigando para viver. Segunda coisa que eu estou dizendo ali, que do título da lição, a realidade da grande tribulação, nós podemos inferir é que se a grande tribulação ainda virá, pequenas já vieram e virão. Claro, se a grande tribulação é que ainda vai vir, isso quer dizer o que então? Que pequenas já vieram e que ainda virão, até que a grande venha. Não é? Podemos inferir isso. E é claro que em relação à igreja, nós sabemos que a igreja vem sempre passando por tribulações, sempre passando, desde que ela foi instituída, passando por problemas, dificuldades, perseguição, lutas, sofrimentos, desrespeito. Por isso que na fundação da igreja, nós vamos ver esse texto aqui hoje, Jesus vai dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento em que ela foi instituída, já começou uma guerra, já começou uma tribulação, já começou uma perseguição, já foi declarada a guerra. Então, desde então, vem sofrendo tribulação. E hoje, até hoje já sofreu. E antes da grande tribulação, outras tribulações pequenas virão também. Isso para a igreja coletiva e para a igreja individual. Né? Para a igreja coletiva, a gente sabe na história. E na igreja individual, nós sabemos de cada um de nós. Cada um de nós sabe que passa por dificuldades, tribulações. E é a igreja individual, lutando contra as hostes espirituais da maldade, lutando para servir a Deus, lutando para vencer o mal. Mas a grande tribulação ainda virá. Então, pequenas já vieram, pequenas ainda virão, e a grande tribulação vai chegar. Por último, a terceira inferência é que a grande tribulação é um evento político e religioso muito importante para toda a humanidade, mormente ou principalmente para os salvos em Cristo Jesus. Então, esse negócio de pensar, né, é claro que hoje já houve muita evolução nisso, eu até acho que evoluiu até demais. Pastor Samuel, como tem passado o senhor, pastor? Gordinho, abençoado, como sempre, né? Cevado, viu, Elinho? Cevado. É um bezerrinho cevado. Na verdade, é uma ovelha cevada. É. Pastor Samuel, que bom revê-lo, viu? Olha, eu perdi o raciocínio, né? Olha aí, vai falar dos outros, né? E aí, né? Mas olha ali, a grande tribulação, olha aí a tribulação. Olha a grande tribulação. Mas veja, a grande tribulação é um evento político religioso. Então eu estava falando que essa questão política já melhorou muito. Mas já houve um tempo em que crente não falava em política. Não, isso é mundano, né? Isso é mundano. E aí não se envolvia com política. Mas você sabe que tudo é política. Não existe nada nesta terra que se dissocie da política. Nada. Tudo é política. E aí já houve muita melhora. Mas, às vezes, a igreja, quando se envolve demais na política, ela acaba se esquecendo do seu projeto principal. É claro que, se tudo é política e a igreja está neste mundo, a igreja tem que se envolver na política. O problema é que, às vezes, nós nos envolvemos tanto na política que nos esquecemos do principal, do projeto principal. Porque, por exemplo, a grande tribulação é um evento político, vai ser um evento político, vai envolver todas as nações, todas as pessoas da face da terra, vai envolver tudo, tem tudo a ver com política, a grande tribulação. Porque você sabe que o anticristo vai emergir
de uma situação de muitos conflitos políticos. É ali que é o lugar em que o anticristo vai nascer, vai crescer, vai aparecer, para resolver problemas políticos. E aí ele vai se envolver na religião. Então, a grande tribulação é um evento muito importante para o universo inteiro, para a humanidade inteira. Então, saber alguma coisa, ainda que pouca, e é claro que eu não sei tudo, e eu acho que ninguém vai saber tudo, porque, repito, é uma coisa que ainda vai acontecer, né? Há muita expectativa e muito achismo, né? Mas uma coisa é certa, a grande tribulação é uma realidade, vai acontecer. Deus falou que vai acontecer, revelou a Daniel que vai acontecer. O andar da carruagem, ao longo da história, a humanidade caminha para este ponto, não adianta. O homem, nós vamos caminhando para uma autodestruição, as coisas vão só piorando. E quanto mais as pessoas se informam, quanto mais as pessoas têm conhecimento, menos as pessoas têm formação, respeito, princípios. E aí o desrespeito impera, a falta de responsabilidade é uma coisa que assombra a gente, e tanta coisa má acontece, e tanta coisa má nos alcança também. O certo é que este evento político-religioso é de muita importância para todos os homens. Por isso, a relevância desta aula, a realidade da grande tribulação. Ou seja, a tribulação é um fato. Nós estamos só aguardando que aconteça, mas que existe, o que vai existir, está na previsão de Deus, está. Baseados nisso, nesses três prolegômenos, né, nessas três inferências, vamos conversar sobre as 70 semanas de Daniel e eu. O que eu tenho a ver com isso? Não, 70 semanas de Daniel é um evento escatológico que vai acontecer e que alguns acreditam que a contagem do tempo é daquele jeito mesmo, como está lá, e outros não, e eu estou tocando a minha vida aqui. Mas hoje eu quero chamar você, e quero que você me chame, porque eu quero estudar com vocês aqui, conversar com vocês aqui sobre as 70 semanas de Daniel, e eu, o que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha participação nisso? Qual a implicância disso me envolvendo? Primeira coisa é que as 70 semanas de Daniel comunica para nós aquilo ali, ó, que Deus é o Senhor da história. Deus é o régio governador do universo. Daniel queria uma confirmação de Deus. Qual era a confirmação? Está lá em Daniel capítulo 9. Que ele, relendo os textos de Jeremias e buscando nas profecias de Jeremias, se o tempo do cativeiro babilônico estava terminando, porque aquilo era muito importante para ele, ele estava cativo na Babilônia. Então, Jeremias havia dito, olha, vocês vão ficar cativos por um tempo. Aí ele foi lá, pesquisou, certamente, Jeremias capítulo 25, e encontrou lá 70 anos de cativeiro. Então ele lendo lá, falou, rapaz, acho que já faz esse tempo. Deus, eu acho que já acabou o período do nosso cativeiro aqui. Então eu quero confirmação. Então ele queria confirmação de uma coisa passada, de uma coisa que já estava se concluindo. E o que foi que Deus mostrou para ele? Que realmente aquela profecia de Jeremias já estava se cumprindo. Mostrou para ele o que já estava acontecendo no presente, estava se cumprindo o tempo. E mostrou para ele o futuro. E aí Deus vai mostrar para ele, por meio das 70 semanas, né, de anos, o que iria acontecer do momento em que eles sairiam do cativeiro até
até a consumação dos séculos. Então Deus revelou tudo para ele. E por que Deus fez isso? Porque nós sabemos, não é segredo para nenhum de nós, mas para muita gente ainda é. Deus é o Senhor da história. Tudo está sob o controle dele. Há um planejamento que se cumpre tim-tim por tim-tim. Nada foge. Às vezes até parece, né? Não, isso está fora de controle. Não, está fora de controle, não. Está tudo controlado, está tudo no lugar. Deus está com tudo sob controle. Então Deus é o rei. Mas aí você tem a escritura de que o príncipe deste mundo é Satanás, não é? O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. Então quem reina é o príncipe? Você sabe que o príncipe só reina se o rei morrer, não é? Está lá o príncipe Charles lá. Não vou dizer que ele está doido para a mãe dele morrer, mas a velha não morre. A velha não morre, essa é que é a verdade. E ele não vai reinar. Não vai. O príncipe só reina se o rei morrer. Se o rei é imortal, o príncipe vai reinar quando? É Deus quem reina sempre. Ele é o Senhor da história. Outra coisa ali, ó, tudo está sob o controle daquele que tudo controla. Tudo. Isso é interessante porque isso vale para uma referência ao macro, ao máximo, por exemplo, a consumação dos séculos, a tudo que ainda vai acontecer. Isso vale também para o micro, ou seja, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, nossa existência tão pequena, tão insignificante. Nós somos pó, nós somos cinzas, nós somos um grãozinho de areia no universo das muitas areias de todo mundo, mas Deus cuida de mim e cuida de você. Deus controla tudo. E ainda que às vezes nós também pensamos que a nossa vida está descontrolada, está desgovernada, está sem alguém que a controle. Não. Deus tem tempo, tem cuidado e tem tido compaixão de nós. Ele cuida de nós também. Ele também cuida de cada um de nós. Pastor Lorival, sempre que eu estou aqui, o senhor se senta aí. E eu gostaria de que o senhor viesse para cá. E aí eu ia me sentar aí. Pastor, obrigado, pastor. Tudo bem? Tudo na paz? Que bom. Então vamos lá. As 7 primeiras semanas de Daniel. Os primeiros 49 anos. Nós sabemos que cada semana são semanas de anos. Então são 7 semanas, 49 anos. E das primeiras 7 semanas que começa na saída do povo do cativeiro babilônico para a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, aquilo que está lá nos livros de Esdras e Neemias, não é? Aí nós temos aquilo ali, ó. O que aquilo ali tem a ver comigo? Então vamos lá. Para se saber os projetos divinos, é preciso estar em comunhão com Deus, ler e estudar a palavra e orar. Está lá em Daniel capítulo 9, versículos de 1 a 3, quando ele começa a perguntar a Deus se o tempo do cativeiro babilônico já está se findando. E aí Deus vai revelar tanta coisa para ele. E aí o que tem a ver então as 7 primeiras semanas de Daniel e eu, e você? O que tem isso a ver comigo e contigo? É que Daniel só teve as revelações que teve, porque primeiro, ele temia a Deus. Segundo, ele lia a escritura da sua época. Ele lia a palavra de Deus da sua época. Segundo, ele estudava a palavra de Deus da sua época. Foi por isso que ele chegou à conclusão de que estava vencendo o prazo. E que mais? Ele orava. Aí eu quero ver então com você aqui o seguinte: há pessoas que querem ter revelações de Deus, que querem ter mensagens de Deus, que querem ter
algo de Deus, Deus revelando para ela, mas ela, por exemplo, não lê a Bíblia. Não lê. Você sabe que esse negócio de não gostar de ler é uma coisa antiga e é uma coisa que infelizmente, é um problema que vai ser o tempo todo. Por isso que as provas mais complicadas, e toda prova de português, né? Toda prova de português tem o que lá? Interpretação de texto. Por que que tem que ter? Você não tem nenhuma prova de português que não tenha uma questão, pelo menos, de interpretação de texto. Por quê? Porque as pessoas não leem. E quando leem, não entendem o que leram. E ficam felizes. Não entendeu o que leu? Agora ficar feliz porque não entendeu? Há pessoas que não exercitam o cérebro, não conseguem entender o que leem. E aí, numa prova, querem que o cérebro faça uma coisa que ele nunca fez. Ou seja, querem que o cérebro interprete o texto, sendo que o cérebro não foi treinado para fazer aquilo. Há muitos crentes que não leem a Bíblia, não leem, mas de jeito nenhum. Não está nem aí. Lê qualquer outra coisa, a Bíblia não. Daniel lia a Bíblia. Agora vem outro aspecto, é estudar a Bíblia, porque Daniel estudou lá. Aí ele falou, olha, está vencendo o tempo, então eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar. Olha, são 3 coisas que nós sabemos de cor e salteado, que sem elas nós não vamos manter a nossa comunhão com Deus. Ler a sua palavra, estudá-la, e hoje está tão fácil estudar a palavra de Deus. Você abre aí no seu celular, aí no seu smartphone, você tem lá trocentos estudos bíblicos. Você escolhe lá um assunto, aí depois você vai ter que ter critério, né? Porque nem tudo que se fala ali é a verdade pura, né? Mas você tem seus critérios. Agora, como é que você vai ter critério e eu vou ter critério se eu não conheço a palavra? Até para ter critério eu tenho que ter conhecimento da palavra. Porque eu vou dizer, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí é heresia, isso é conversa. Isso aí não existe. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que conhecer. Então, as primeiras 7 semanas de Daniel e eu tem a ver com isso. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ter comunhão com Deus por ação da leitura bíblica e da oração. Eu preciso disso, porque senão eu vou ser enganado, eu vou ser levado para lá e para cá, e eu fico correndo atrás de um, atrás de outro. Aí isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, ou isso aqui está mais certo do que aquele. Eu fico tonto, porque eu não conheço, eu não estudo. Então, meu irmão, minha irmã, e eu me incluo nisso, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, e vamos achar tempo para a oração. Depois você lê aí a oração de Daniel, que está lá no capítulo 9, que oração maravilhosa, que oração linda, que oração daquele homem. Ah não, eu já oro 3 vezes ao dia como Daniel, que a Bíblia diz, né, que Daniel orava 3 vezes ao dia, e tem até aquele corinho, né, que eu aprendi quando eu era menor do que eu sou hoje, né, porque eu já cresci muito. 3 vezes orava, né, Daniel ao dia, né. Aí a pessoa, não, também eu oro 3 vezes ao dia. Eu oro quando eu acordo, eu oro antes do almoço e eu oro antes de dormir. Hã? E você sabe, né, que essa oração, quando acorda, antes do almoço e antes de dormir, na maioria da nossa vida, vir uma reza nossa. Ô Senhor, eu te agradeço pela noite que passou, amém. Pronto, já acabei aquela minha, já orei de manhã. Aí na hora do almoço, né, eu já oro até com o olho aberto, outro fechado, né, para vigiar a carne, né, lá do prato. Senhor, eu te agradeço por este alimento e pela fome que está me consumindo, amém. Ó, já orei 2 vezes. E à noite antes de dormir. Essa oração, meu irmão, não vou dizer que não vale nada não, mas ela vale muito pouco. Esta oração não altera nada, esta oração não muda nada. Pega lá a oração de Daniel, capítulo 9, você vai ver
que orações que mudam a história e que fazem com que algo fenomenal aconteça no mundo espiritual, não é essa coisinha de brincadeira, não. Então eu me desafio a termos tempo para orar. E a questão não é ser oração bonita, nem ser oração grande, nem ser oração, não. Porque para mim, a maior alegria, o maior prazer da oração é falar com Deus. É saber que Deus vai gastar um tempo dele preciosíssimo para me ouvir, para eu desabafar, para eu falar o que eu quiser. Então precisamos ler a Bíblia mais, estudar mais a Bíblia, precisamos orar mais. E aí, coisas de Deus nos serão reveladas e nós vamos ter mais estrutura na nossa fé. Número 2, é que as 70 primeiras semanas de Daniel e eu, é que Deus não se cansa de nossos recomeços. O que estava acontecendo ali? Olha lá, o reino do norte havia sido dizimado pela Síria, aquelas 12 tribos da divisão que houve. Era um reino em que os reis e os seus súditos não estavam nem aí para Deus, estavam o tempo todo provocando a ira de Deus, provocando a ira de Deus. E aí, aquele reino foi dizimado totalmente. E o reino do norte, os remanescentes do reino do sul, estavam tendo uma nova oportunidade. Então, as primeiras semanas de Daniel fala que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Deus sempre nos dará uma nova oportunidade. Deus sempre vai nos abrir uma nova porta. Basta que eu queira, basta que eu mude de atitude. Ele quer me dar uma nova oportunidade. Ele quer. E Ele faz questão disso, de nos dar uma nova oportunidade. Basta que alguém queira, porque era isso que Daniel queria, uma oportunidade. Senhor, está vencendo o tempo do cativeiro. Os que se mantêm fiéis a Ti, querem sair daqui, querem voltar para Jerusalém. Senhor, está chegando a hora de Tu nos dar uma nova oportunidade. Deus não fecha a porta para ninguém, basta querer. Por isso que quando Jesus ressuscita, Ele fala para chamarem Pedro. Vai lá, fala com Pedro, que eu vou me encontrar com vocês. Pedro achava que não tinha mais chance, havia traído o mestre, havia abandonado a sua chamada. Mas Jesus se lembrou dele. Vem cá, eu quero te dar uma nova oportunidade. Eu não sei se porventura tem alguém aqui hoje, nesta manhã, aqui presente, ou alguém lá nas mídias sociais, lá no YouTube, e está precisando de uma nova oportunidade de Deus. Deus abre para você agora esta porta. Entre por ela, porque as 7 primeiras semanas de Daniel falam para mim e para você que Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Nosso próximo slide são a segunda etapa, né, das 70 semanas, que são as 62 semanas seguintes. E nessas semanas seguintes, né, nas 62 semanas, que dá ali um total de 434 anos, o que nós temos ali? É o período da reconstrução de Jerusalém até a promessa da volta de Cristo. Então, daquele período até Jesus ser crucificado, ressuscitado e antes de ascender ao céu, prometer que voltaria, é esse período das 62 semanas seguintes. E ali, nesse período, é que entra a igreja em cena, que é, na verdade, né, aquela expressão do novo Israel de Deus. Então,
até a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, 7 semanas. E dali se contaram mais 62 semanas até a vinda do Messias, até a vinda do Salvador, do ungido. E aí eu coloquei ali, aspectos relevantes. Os religiosos da época de Jesus e Daniel. O que faltou aos religiosos da época de Jesus? Porque veja, Daniel pegou os textos que ele tinha à sua disposição e orando e estudando, ele viu que estava vencendo o período do cativeiro. E aí Deus revelou para ele, conta então agora 7 semanas até a reconstrução de Jerusalém, depois 62 semanas até a vinda do ungido. Então Daniel entendeu tudo aquilo ali. Agora, quando Jesus vem, os religiosos da sua época, por que eles não tiveram também a mesma percepção de Daniel, ou a mesma compreensão que Daniel teve? Que era só então eles fazerem o estudo que Daniel fez, e eles conheciam as Escrituras. Então era só pegar lá o livro de Daniel e falar, olha, 7 semanas até a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, então beleza, aqui é a primeira semana, agora mais 62 semanas, 434 anos, então o Messias agora chegou. Era para eles estarem com a casa ornada, arrumada, para a chegada do Messias. Mas o que foi que aconteceu lá, que nós sabemos? Eles não reconheceram o Messias, eles não identificaram que Jesus era o Messias. E aí eu pergunto ali, o que foi que faltou a eles? Se era só fazer o estudo como Daniel fez? É que você sabe que a Bíblia não é um livro apenas de pesquisa. É de pesquisa, sim, é de pesquisa, mas não apenas de pesquisa. É um livro de revelação de Deus. E o que faltou a eles foi o que Daniel teve: comunhão com Deus e oração. Aí sim, não é só estudar, não é só ler, é ler, estudar em comunhão com Deus, sob a unção do Espírito Santo, pedindo a Deus a revelação da sua palavra. E aí sim, aí muda. Os religiosos da época de Jesus não fizeram isso. Por isso que quando Jesus vem, isso é um impostor, isso é um enganador, isso é um charlatão, e vamos nos livrar dele. Já, se eles estivessem na graça, na unção, em que estava Daniel, opa, chegou o Messias. Isso aqui fala para mim e para você o seguinte: não é só conhecer a palavra, não é só saber literariamente a palavra, é viver a palavra, é ter comunhão com ela e com o seu autor, na oração, no jejum, na consagração. Porque agora que nós estamos nesse período das 70 semanas de Daniel, que nós entramos ali, a igreja, o novo Israel de Deus, nós temos ali então a igreja. E agora, olha lá, a igreja edificada. E olha que coisa interessante, né? Eu sei que você sabe, mas eu quero só dar um destaque aqui. Quando a igreja foi instituída, Jesus falou o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é guerra contra o diabo. A igreja é a força divina para combater as hostes espirituais da maldade. É guerra franca contra Satanás e seus demônios. Ah não, mas isso é muito pavoroso, isso é muito, até terrorismo, isso é até agonia. Mas essa é a verdade. Por isso que cada crente em Cristo Jesus é um soldado do general dos generais, na briga contra as hostes espirituais da maldade. Então ser crente, ser servo do Senhor, tem lá os seus aspectos positivos. Por exemplo, um aspecto positivo de ser servo do Senhor é que você tem muitas pessoas que são suas amigas, são seus irmãos em Cristo. Isso é muito bom. Também é muito bom porque agora, como servo do Senhor, eu tenho a proteção de Deus na minha vida. Deus me guarda, Deus cuida de mim. Ótimo! Agora, tudo isso se some a outras coisas mais, para que eu e você combatamos contra o mal.
Nós estamos em guerra. E se a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, o reinado de Satanás na terra por meio do anticristo, do falso profeta, e dele próprio, que é o dragão, que vai dar poderes ao anticristo e ao falso profeta. Se a grande tribulação é o reinado da trindade satânica, na instituição da igreja, ficou claro lá que a nossa guerra é contra ele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não. A igreja é constituída de seres humanos problemáticos, com dificuldades, cada um com as suas, e aqui vem outra palavra que eu acho muito bonita, né? Idiosincrasias, né? A pastora Noêmia, que é doutora em português, formada e reformada, né? Sabe, né? Idiosincrasias, cada um tem as suas idiosincrasias. O que é isso? As suas besteiras próprias, a sua forma própria de ser e as suas maneiras idiotas próprias. Por exemplo, lá em casa havia uma coisa que, se alguém quisesse arrumar briga lá em casa na minha mãe, era abrir a geladeira. Não abra a geladeira na casa da dona Joana Juliana da Conceição Silva. Era abrir o pau cantar. Isso é uma idiosincrasia? O que tem a abrir a geladeira? Ah, não, porque depende do dia do mês, né? Se no dia do pagamento, né, pastor Antônio? Aí a geladeira está farta, você pode abrir, né, Zequinha? Agora, no meio do mês, já descambando para o fim do mês, só tem garrafa d'água, não é? Fala a verdade, cheio de garrafa d'água lá dentro. Aí você abre. Parece que quem abre a geladeira do outro está vendo o que o outro come, né? Era essa a ideia da minha mãe. Então não abra a geladeira da minha casa, não abra, pronto. Cada um de nós tem a sua própria maneira de ser, e tem o não me toque daqui, não me toque dali, isso aqui eu não aceito, disso aqui eu não gosto, não me olhe assim, e fulano, nós somos assim. A igreja é constituída de pessoas fracas, mas aquele que a instituiu é forte, e a sua força passa para estes fracos, e estes fracos que não dariam conta de lutar contra nada nem contra ninguém, se tornam guerreiros contra Satanás e seus agentes. Então nós estamos aqui na guerra, na luta, neste mundo, brigando contra o diabo. Não brinque, não pense que não é isso. Não, eu sou crente, mas esse negócio de ficar brigando contra o diabo, isso é terrorismo. Não é não, porque Jesus falou que o diabo não brinca de ser diabo, Satanás não brinca de ser Satanás. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Esse é o projeto dele. E se eu der sopa a ele, ele vai fazer o que quiser comigo e por meio de mim. Essa é uma verdade. Então a igreja foi instituída para lutar contra as forças do mal. E a igreja é preparada. Então tome as armaduras de Deus. Você está em guerra, eu estou em guerra também. Aí a pessoa quer ser crente sem combater o mal, sem guerrear. Se eu quero guerrear, se eu sou igreja e eu quero guerrear, eu vou me revestir de toda a armadura de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6. Para lutar contra o mal. A igreja é santificada. A igreja vai, nesse período aqui, que nós estamos vivendo, a igreja é santificada. E o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, não, mas esse negócio de estar buscando o tempo todo santificação, isso é cansativo. Parece que a gente nunca alcança o estágio que gostaria de acontecer. Até algumas pessoas têm a ideia de que Deus é um Deus insaciável.
Viu, Zequinha? É insaciável. Você faz e faz e faz, e ele está dizendo, está pouco, está pouco, está pouco. Aí você faz, mamãe ainda não deu, está pouco, está pouco. Fica parecendo um Deus insaciável nesse sentido. Mas Deus não é insaciável, porque Ele sabe o que eu posso dar além. Por isso que cada um, Deus trata com cada um de uma forma. Eu me lembro de uma irmã que falou assim, eu vou me santificar. Meu pai pastoreava em Ipameri, né? Meu irmão Severino se lembra mais do que eu, porque ele tem uma memória melhor do que eu. E lá havia uma irmã, líder das irmãs, e ela falou o seguinte, olha, eu vou me santificar, Senhor. E ela ficou pensando, o que ela teria que deixar de fazer para se santificar um pouco mais? E ela falou, já sei. Sabe o que ela fez? Todo dia antes de dormir, ela comia uma lasca assim de goiabada cascão. Olha que coisa. Todo dia, antes de dormir, ela ia lá, uma lasca de goiabada cascão, pastor Lorival, e passava para dentro. Você vê que coisa mais esquisita, né? Dormia com os dentes cheios de açúcar, cárie e bababá. Bom, larga isso para lá. Mas era isso que ela fazia. E ela falou, Senhor, então a partir de hoje eu não vou comer mais essa goiabada cascão antes de dormir. Eu vou me santificar. Agora me diga uma coisa, isso aí santifica alguém? Humanamente olhando, mas você sabe que Deus aceitou aquele sacrifício daquela irmã, e ela tinha um projeto de Deus, diante de Deus, e Deus deu a ela a vitória. Por isso que cada um se conhece. Então eu preciso me santificar, e cada um se conhece. O que eu tenho que deixar de fazer? O que eu tenho que passar a fazer? Porque a santificação não é só no aspecto negativo, né? Deixar de fazer, tem também um aspecto positivo, passar a fazer. Porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. Olha, a mensagem principal das 62 semanas é aquela ali, ó. Opa, ali, ó, tem um vidro aberto naquele carro ali, ó. Por favor, carro JJJ 7311, a cor ninguém sabe, é indefinida. O ano do acolhimento, que coisa gostosa, coisa abençoada. Pastor Lorival, que Deus abençoe o ano do acolhimento. Opa, ali. Comissionada. A igreja foi comissionada. Para quê? Para pregar o evangelho. Anunciar que Jesus está voltando. Anunciar que Jesus está voltando. E aí eu pergunto a você e pergunto a mim, eu prego que Jesus está voltando ou não? E aí, outra pergunta, né? Que eu não ando muito não, ando menos do que o pastor Antônio Pereira, do que o pastor Irã, esses grandes pregadores, né, da nossa época, né, andam muito. Mas eu dou umas andadazinhas por aí. E você sabia que faz um tempão que eu não escuto mensagem sobre a volta de Jesus? Só se fala em vitória, só se fala em conquista, só se fala em firmar o seu espaço aqui neste mundo, e parece que falar que Jesus vai voltar está até fazendo mal para muita gente. Não, Jesus não volta não, para que isso? Ele vai voltar, vai estragar meus planos, estragar meus projetos, vai estragar o que eu tenho em mente fazer. Nós estamos aqui neste mundo, nessas 62 semanas, nesse hiato de tempo entre as 62 semanas e a 70ª semana, a igreja está aqui para pregar que Jesus salva, que Jesus liberta e que Ele voltará. Porque se Ele não voltar, este mundo vai ficar nas mãos do diabo, que é a grande tribulação. Que quando Jesus voltar, vai pôr fim à grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Olha lá, o hiato de tempo entre a 69ª semana e a 70ª semana. Este é o período da graça e da misericórdia do Senhor para todos.
todos que se reconhecerem pecadores, para todos que reconhecerem que não podem se salvar, para todos que reconhecerem que só Jesus salva, para todos que reconhecerem que se submeterem ao senhorio do Cristo, né? Reconhecerem que precisam se submeter ao senhorio de Cristo, e por último, para todos que seguirem a Cristo até a morte. Nós estamos nesse período entre a 79ª e a 69ª e a 70ª semana, para fazer aquelas comunicações ali, que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará para buscar a sua igreja, aqueles que a Ele temem. Este período de tempo logo se findará. Aí eu coloquei logo ali entre aspas, porque é um logo que a gente não tem ideia. Já se passaram 2000 anos. Mas quando Jesus falou que voltaria, as pessoas que o ouviram já se prepararam para a volta dele. Esse logo, né? Pode ser daqui a pouco, ou pode ser daqui a muito, mas logo, porque o tempo para nós é diferente do tempo que nós sabemos que é o tempo de Deus. Ô Isaac, eu me perdi aqui no horário, eu posso ir, já era para ter terminado, né? 10h20, 10h25, tá ok. Então, durante este tempo, o que devemos fazer como igreja do Senhor? Lá naquela escritura ali de Atos capítulo 1, quando Jesus falou, né, que voltaria, você se lembra que a pergunta que alguns discípulos fizeram a ele foi o quê? Senhor, nesse tempo, tu restaurarás o reino a Israel? Ou seja, querer saber o futuro, querer saber o que vai acontecer, isso sempre atrai o ser humano. Por isso muita gente enganada por causa disso, com profetadas, né? Com gente que fica vendendo profecias aí porque quer saber o futuro, né? E aí os discípulos também queriam saber. O que foi que Jesus falou para eles? Olha, não se preocupem com isso não, ou deixa acontecer. E enquanto você deixa acontecer, recebam o poder de Deus na vida de vocês. Porque não interessa se vai demorar 1 ano, 2 anos ou 3 anos, se você está cheio do poder de Deus na sua vida, você atravessa o século, você vai embora, e o dia que acontecer, aconteceu. Não fique pensando nisso, quando vai acontecer. E quanta gente entrou nisso aí, marcando data, e revelando, fazendo contas, não sei que contas fizeram, não, vai ser tal dia, vai ser tal hora, então você aí, ó, pode vender tudo, pode jogar tudo fora, não você vai perder tempo com isso, larga de trabalhar, larga de estudar, joga seus bens todos fora, porque Jesus vai voltar, e nós vamos ficar ali em cima daquele morro, para facilitar o arrebatamento, né, que perto do morro, sobe mais rápido. Besteira. Vá se encher do poder de Deus. Se acontecer agora, amém. Se for daqui a pouco, amém também. Não interessa, eu estou aguardando a volta de Jesus. Aqui estamos para anunciar que Jesus é o Salvador e que breve voltará. Nesse ato de tempo, primeiras 7 semanas, depois 62, 69 semanas, Jesus voltará. Estamos nesse período. Daqui a pouco nós vamos ter então a 70ª semana de Daniel. Olha lá, a 70ª semana, o reino da trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Você sabe que Satanás quer sempre imitar a Deus. E aí tem a trindade santíssima e tem a trindade diabólica, a trindade satânica. E na 70ª semana, tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, será uma aparente maravilha para todos os povos da terra. Eu coloquei aquilo ali como pergunta e depois fiz a segunda pergunta também, ó. Então vou repetir a primeira. Nos primeiros 3 anos e meio desta última semana, será uma aparente maravilha para todos os povos da terra? A segunda pergunta, a grande tribulação, na verdade, será apenas de 3 anos e meio? Aí eu coloquei ali do lado, ó, para respondermos a essas perguntas, precisamos pensar sobre 3 termos que são
bem bonitinhos ali que você está vendo, né? Que é pré-tribulacionista, meso ou meso-tribulacionista e pós-tribulacionistas. Ou seja, ali quer dizer o quê? Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, no meio, meso ou após a grande tribulação. Isso é um problema para muitos teólogos, porque na Bíblia nós temos trechos que nos dão base para a interpretação das três possibilidades. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz que Deus vai nos livrar da ira futura. Na nossa lição mesmo aqui, primeira aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que é o texto áudio da nossa lição, diz: e esperar dos céus a Jesus, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então, alguns teólogos pegam esse texto e pegam Apocalipse capítulo 3, 10 e vão dizer que nós somos pré-tribulacionistas. Nós da Assembleia de Deus, advogamos isso, pré-tribulacionistas. Mas há outros textos que podem dizer que é no meio da grande tribulação. Por exemplo, no sermão profético de Cristo, Mateus capítulo 24, eu não esqueci, não coloquei ali, capítulo 24, versículos 21 e 22, nós vamos ter lá que Jesus vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, por causa dos salvos, aqueles dias serão abreviados. E aí então, alguns vão entender aqui que este abreviamento dos dias aqui, capítulo 24, versículos 21 e 22, vai dizer assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Então, se os dias são abreviados, então vai ser no meio da grande tribulação, por exemplo. E depois tem os outros que falam que vai ser depois da grande tribulação. Também está lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 7 a 9, que eu vou ler aqui, Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, antes de a grande tribulação acontecer. Tudo isso que está acontecendo é só o princípio. Aí vem agora o versículo 8. Versículo 9, então sereis atribulados. Aí muitos entendem que é aqui que começa o período da grande tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então muitos vão dizer assim, não, a igreja vai ficar aqui durante a grande tribulação. Só depois dela é que a igreja será arrebatada. Bom, como eu disse, e que você sabe, ninguém tem a palavra final sobre isso. Ninguém tem. Mas o que importa então para nós é o quê? Importa para nós duas questões que nos importam aqui. Primeira, haverá salvação durante a grande tribulação? Sim, nós temos lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, que vamos ter o texto lá que diz que sim, aqueles que serão, vou ler esse texto aqui, porque vale a pena ler todos os textos, mas esse aqui a gente faz questão de ler. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14, que fala assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí vem o versículo 14, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então haverá salvação durante a grande tribulação, a um custo muito alto, muito sofrimento, mas haverá. Aí vem a segunda questão, você, eu, nós, estamos preparados para a volta de Jesus ou não? Não, é antes da grande tribulação, é no meio da grande tribulação, é depois da grande tribulação, não importa, não interessa. Interessa
eu e você estarmos prontos. Estou pronto. Se for agora, amém. Se for depois, amém também. Ah, mas vai ser com muito sofrimento. Olhe, toda a história da igreja nós temos dificuldades, como já falamos aqui. Se a grande tribulação virá, é que pequenas já vieram e que pequenas virão. Não importa, eu preciso ter a minha fé cada vez mais convicta de que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, e eu preciso estar pronto para qualquer momento, se antes, se no meio, se depois, não quero nem saber. Eu quero estar pronto para quando Jesus me chamar, eu dizer: ora vem Senhor Jesus. Oh Jesus, olha ali, ó, Maranata. Isso é que importa. Jesus está voltando. E na grande tribulação, quando Satanás, o anticristo e o falso profeta acharem que agora vão dominar mesmo, vão agora tomar conta do universo, Jesus virá com poder e grande glória e vai dar um basta naquela farra, porque o rei está voltando. O príncipe acha que manda, mas é o rei quem governa, e Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e não importa quem estiver aqui naquela época achando que manda, o rei voltará em glória e arrebatará a sua igreja. Se antes da grande tribulação, se no meio, se depois, importa é que estaremos para sempre com Ele e para sempre na eternidade com Jesus. Vamos viver as 70 semanas de Daniel e eu. O que tem que ficar? Primeiro, Deus manda e governa e rege o universo. Segundo, os tempos estão conduzindo tudo na história para a grande tribulação. Tudo converge para lá. Vai acontecer, é uma realidade. Terceiro, não importa quão terrível será aquele tempo, importa estar firme com Jesus agora. Agora e depois, porque aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até a hora final, será salvo. Aquele que se encher de poder agora, vai ter condições de enfrentar todos os tempos, porque o Senhor da glória nos revestirá e nos dará condições para dizermos: está tudo bem? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Está tudo mal? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu aguardo Jesus, esta é a minha maior esperança. Por isso que o apóstolo Paulo disse que se nós aguardarmos Cristo apenas neste mundo aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós aguardamos Jesus, porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele ama esta noiva, Ele nos ama, e Ele virá nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, amém, amém.